Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus disse à multidão: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. O homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Estas são as palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. O soldado Inácio estava numa batalha. Foi atingido por uma bala que quebrou a perna dele. Foi levado para um castelo para recuperar-se, para sarar aquela quebra. E deram para ele livros, romances, e também livros sobre a vida dos santos. E quando ele lia aqueles romances, ele sentia uma desolação, insatisfação. Mas quando ele lia a vida dos santos, o coração dele pulava de alegria. E ele conseguia discernir o que era bom, o que não era bom. E lendo aquela vida dos santos, ele perguntou: por que eu não posso ser santo? Foi a vocação dele, de querer ser santo. Ele decidiu durante aqueles meses em que sarava a perna dele. E ele começou uma caminhada de purificação, um retiro de 1 ano. E ele sempre, orientado pelo Espírito Santo de Deus, aprendeu algumas lições. Ele conheceu Jesus, teve uma experiência profunda de nosso Senhor Jesus Cristo. Encontrou o tesouro, a pérola preciosa, e foi entregar-se radicalmente. Como a gente lê aqui, o homem encontra um tesouro grande, e vai e vende tudo, e vai conseguir aquele tesouro ou aquela pérola preciosa. O tesouro é nosso Senhor Jesus Cristo. E durante aquele ano de retiro, ele conseguiu entender o que é o reino de Deus. O reino de Deus é de entender que Ele é o Rei, e entender também a fraqueza humana. Quem é Deus e quem sou eu. Ele entendeu profundamente que ele era pecador, pessoa fraca, pobre, miserável, dependente, faltando liberdade e não necessário. Mas ele entendeu que nosso Deus é santo, o Todo-Poderoso, que nosso Deus é Pai e rico, Criador de todas as coisas, e entendeu que ele era apenas uma pobre criador. Ele entendeu o amor de Deus, a misericórdia de mandar seu Filho como Salvador para salvar todo o mundo. Que Deus estava conosco na pessoa de Jesus Cristo.
E ele poderia reinar radicalmente sobre a pessoa humana. E era necessário receber uma vida nova. Podemos dizer que Inácio foi um discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós falamos discípulo, estamos falando um aluno na faculdade de Jesus. Ele passou por um tempo de purificação e começou a ser iluminado por Deus, inspirado por Deus, e Deus começou a mostrar o que queria dele. Ele entendeu que ele não era nada. Aquela frase, sem mim nada podeis fazer. Mas com Jesus tudo era possível. Inácio teve um encontro com Deus. Durante aquele retiro de 1 ano, ele entendeu uma espiritualidade. Mas uma espiritualidade de ser militar, de planejar campanhas para o reino de Deus vir. E para mais pessoas entrar neste reino, e quando tem um encontro profundo com nosso Senhor Jesus Cristo, passa a ser missionário, militante, para espalhar o reino de Deus. Esta é a espiritualidade do Papa Francisco, e também a minha espiritualidade. O Papa falou que ele é franciscano, vivendo numa pobreza, mas ele tem o pensamento dos jesuítas. E o pensamento é exatamente isto: que nós recebemos o Rei Jesus, ele toma conta da pessoa, e a pessoa passa a ser missionário, militante, para ensinar às outras pessoas que existe um tesouro, existe uma pérola preciosa, e que ele nos manda em campanha, como se fosse uma campanha militar, para ir evangelizar. Este é o sentido de ser discípulo de Jesus, aluno de Jesus, súdito do Rei Jesus, que sai para evangelizar como missionários. Inácio recebeu a graça de entender que o reino de Deus é uma pessoa, é Jesus. E que Jesus deveria ser anunciado. A vida deve ser de ser missionário, evangelizador, espalhando o reino, que Deus pode reinar, que Ele é o superior. Ele tem que ser o primeiro, o centro, o maior valor de cada pessoa humana. E que nós temos que ser do Senhor Jesus, a propriedade dele. E quando nós somos dele, ele vai nos usar de uma maneira maravilhosa. Não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. É necessário uma entrega radical. A gente entrega as nossas prioridades, entrega nosso coração para Ele. Tudo que nós temos é um dom. Inácio entendeu que tudo que nós temos é um dom. Por que vamos nos orgulhar que eu tenho, que eu sou? Não. Entendeu o que é a graça de Deus. E ele escreveu esta oração, que vou ler para vocês. É uma oração que Papa Francisco ora com frequência. Eu também. Tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade. Quer dizer que nós queremos ser dele, do Rei. Tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade. Eu sou dele. Eu me entrego a Ele, porque Ele é meu tesouro, minha
pérola preciosa. Tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade, a minha memória também. Se eu entrego a minha memória e aquelas traumas do passado, toda aquela coisa negativa de toda a minha vida, Ele vem, Ele cura. Ele reina sobre as minhas lembranças negativas. O reino de Deus vem para a minha parte psíquica, emocional, afetiva, e uma nova liberdade vem por causa de Jesus Cristo e por causa do Divino Espírito Santo agindo na pessoa. Uma obra maravilhosa acontece na pessoa humana quando a pessoa se entrega radicalmente a Deus. Tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade, a minha memória também, o meu entendimento. Quer dizer que eu quero os pensamentos de Cristo. Quer dizer que nós temos que ter palavras de sabedoria, que o Senhor Jesus, pela ação do Espírito Santo, vai nos dar a vontade de Deus. Eu vou entender o que Deus quer de mim, que Deus quer de nós. E daí, com esta sabedoria, por exemplo, no caso do Papa Francisco, ele veio aqui, caminhou pelo Brasil num carro simples, não é? Popular. Ele não queria coisa chique, não é? E ele é livre para parar, para abraçar, para conversar, para abençoar entre as pessoas. Ele entendeu, teve um entendimento, palavras de sabedoria, as palavras que ele falou para nós, não é isso? E toda a minha vontade. Quer dizer, se Jesus Cristo é o Rei, eu vou querer fazer a vontade de Deus e ter os desejos de Deus e ser um soldado, um militante lutando para espalhar o reino dele, orientado por ele. É entendido que todos nós temos que ser soldados e soldadas no exército de nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Não é uma batalha nesse mundo? Tem muita tentação, tem muita ação do mal, e o mal parece que está vencendo, e a cultura com muita maldade lá dentro. Então repito esta frase: tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade, a minha memória também, o meu entendimento e toda a minha vontade. Tudo o que tenho e possuo de vós o recebi. Falei para vocês, uma ideia básica, que tudo é dom. Se tudo é dom, devo passar a minha vida louvando, glorificando, adorando e amando o nosso Deus. A vós, Senhor, o entrego. A vós, Senhor, entrego a minha vida. E restituo para que disponhais de tudo segundo a vossa santíssima vontade. Quer dizer, Jesus, você pode reorientar toda a minha vida e pode me usar como quiser. Concede-me só a vossa graça. Eu quero ser uma pessoa movida por você, nosso Senhor Jesus Cristo. Você é meu motor, você que me inspira. Estou ligado com você, Jesus. Manda as ordens. Concede-me só a vossa graça e o vosso infinito amor. Se o infinito amor de Deus está na pessoa humana, está em mim, eu acredito que o infinito amor de Deus estava em Papa Francisco, não é? Nós vimos uma pessoa amando, sorrindo, alegre, descontraído, não é isso?
que isto me basta, nem outra coisa desejo da vossa misericórdia infinita. A graça de um é a graça de muitos. A graça do Papa é a graça de todos nós, não é? Dá para entender um pouco mais a espiritualidade do Papa Francisco e também da gente. Responde a palavra de Deus. Abaixe sua cabeça. Faça sua oração.